Vamos falar agora um pouquinho sobre a Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, que é negociada sob o código SAPR, finais 3 para as ordinárias, 4 para as preferenciais e 11 para as units, que apresentou um balanço referente ao segundo trimestre de 2020 em 7 de agosto, né? O próximo balanço dela está previsto para 5 de novembro. Mas antes de mais nada, aqueles avisos importantes aí de sempre. Se você chegou agora, tem uma playlist aqui no meu canal no YouTube. Eu também tenho um perfil no Instagram, o link vai estar na descrição desse vídeo aí para quem quiser dar uma acompanhada lá. Em que eu ensino, né, e dou dicas aí desde para quem está saindo do zero, né, até para quem já tem um planejamento financeiro aí em qualquer fase que seja, pode dar um improvement aí, né, dar uma melhora aí no seu planejamento financeiro. Além disso, esse vídeo, sempre lembrando, não é uma recomendação de investimento. Eu sempre trago aqui os principais dados aí da empresa, né, nos seus balanços, sempre do mesmo formato, só de uma forma mais apresentável para você e nada mais. Daí você vai analisando, complementa com os dados que você quer ou necessita e tome suas decisões aí. Então esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é só trazendo aí as empresas listadas na bolsa aí num formato mais agradável, né? Por fim, não menos importante, esse vídeo também não é uma torcida, né, para o sucesso ou insucesso da empresa. Como eu sempre falo, eu sempre trago de todas as empresas, então não estou torcendo para a cotação melhorar ou piorar, beleza? Então vamos lá, avançando aí no que importa, né? Primeiro, começando pelo apanhado geral aí, né? A Sanepar é uma empresa do setor de saneamento, água e esgoto aí, né? Principalmente dos municípios do Paraná, até pelo nome dela, né, Companhia de Saneamento do Paraná. Ela faz a gestão de um porto, acho de Santa Catarina, alguma coisa assim, mas ela cobre majoritariamente o estado do Paraná, mais de 350 municípios. Ela está listada no nível 2, não é um nível bom de listagem, tem o nível 1, tradicional, novo mercado acima desse nível, muito em função da presença de preferenciais e units, já vou comentar mais, mas antes é importante salientar que ela tem participação do governo, é uma estatal, mais 50% acho que é do estado do Paraná, então também é uma coisa a se olhar aí, né? Como a gente sempre fala sobre estatais, ela pode ter uma ingerência, porque... E também, só deixando claro sobre estatais, o fato de ela ter ingerências políticas não é algo essencialmente negativo. O problema é que a função dela quanto estatal é isso, que as pessoas têm dificuldade de entender, é que acham que estatal visa só o lucro. A estatal visa o lucro, dá superávit para o Estado e para os seus acionistas, mas ela também tem uma função social enquanto estatal, tá, gente? É só deixar bem claro que às vezes a pessoa... O grande problema de investimento não é investir, você pode pôr seu dinheiro em qualquer coisa, mas as pessoas têm um problema em saber no que está pondo o dinheiro. Quando você põe dinheiro em estatal, você tem que entender que ela está sujeita a uma ingerência política. Se você concorda com isso, acho que apesar das ingerência, como eu falei também, apesar do nome, não é algo negativo. Às vezes ela tem que cumprir alguma função social e deixa de lado o lucro. Então, que não eu falo, não tem um total alinhamento, isso já é natural de estatal. O problema é a pessoa que compra estatal achando que ela é privada, entendeu? Se você acha que os resultados dela são tão bons que suprem essas possíveis ingerências para cumprir sua função social, invista. Se você acha que não, não invista. É simples, sem chororô. O tag along dela é 100%, tanto para Zone, PN e Units. Como sempre, por o fato de ter Units, torna o free float das ordinárias bem menor. É o que eu falo. Para mim... essa é uma visão particular, é um longo debate aí, né, entre os analistas. Para mim, sócio é um. Eu acho que para ter um alinhamento, você tem que ter a mesma classe de todo mundo. Se o controlador não tem nenhum motivo para um total alinhamento, ele só deixa ordinárias, entendeu? Então, para mim, avançando aí, a PN já seria uma classe inferior por causa disso. Se o cara não tem nenhum problema de governança, ele dá a mesma classe para todo mundo, resolve o problema, não tem por que criar outra classe, né? Então, se ele cria PN, eu já vejo como algo negativo. Eu vejo subir na escala Unity como algo mais negativo. Eu já comentei em outros vídeos, mas só sintetizando aqui. Porque Unity é um formato do cara, para ele ter acesso às ordinárias, ele tem que comprar PN junto. Então, eu acho que ainda é pior, é uma diluição maior ainda. Como eu sempre falo, se o cara, na minha concepção, se o cara não tem nenhum problema, ele lança só põe no novo mercado e resolve tudo a vida. Eu uso o princípio da exclusão aí, entendeu? A maior evidência de que é um problema em TPN é porque é uma coisa a mais. Se você está criando uma coisa a mais para o acionista, né, parece um entrave de alguma forma. Fora que a gente já teve alguns casos práticos em que os sócios com PN e units foram prejudicados, né? Então, eu já não gosto mais desse fator. Então, além de ser estatal, além de ter esse probleminha das units, né, isso não me agrada muito. Como vocês podem ver, a negociação diária nas PNs é muito maior. Isso é estranho também, né? E como eu falo, quando o controlador ele dá um float maior num tipo de ação que ele não tem majoritariamente, é estranho. Essa é a grande questão que eu levanto sobre PNs e units, entendeu? Que o pessoal fica meio perdido aí.
Mas resumindo bem sinteticamente é isso. É um problema. Por exemplo, se você tem duas categorias de produtos, você guarda uma para você e vende a outra. E você é o cara que entende daquele produto. Supõe-se que você está vendendo o menos pior e guardando o melhor para você, entendeu? Faz sentido você vender o melhor e guardar o pior para você. Isso eu estou me baseando que todos os agentes do mercado aí são racionais, né? Sobre os dados da Sanepar, não tenho o que falar. Aí vai ser análise de 1 minuto, porque ela é bem redondinha. Acho que os maiores entraves, as maiores observações que eu tinha que fazer estão na questão de governança. Receita líquida dela crescente todo ano, sem comentários. O EBIT da mesma coisa, a partir de 2015 aumentou aí, né, a inclinação da curva. Você vê que ela teve uma aceleração no operacional a partir de 2015, um operacional que já estava vindo positivo. Resultado financeiro mais ou menos em linha, intensivo em capital e não é uma financeira, então não tem muitas receitas financeiras, tem bastante despesas financeiras. Normal o resultado ser deficitário, mas o operacional mais do que supra isso aí, de forma bem consistente. Você vê que também o lucro segue a receita, e segue o operacional bem em linha, crescente. Daí não tem como, o lucro de cotação segue. Aí, se eu não me engano, eu utilizei units, porque na Zon não tinha muito como fazer. Se tiver alguma liquidez na Zon, eu utilizei ordinárias. Faz um tempo que já fiz essas artes, eu não lembro muito bem. Mas, de qualquer forma, os dois tickers aí seguem essa tendência aí de alta, aí, seguindo o lucro e a cotação, também não tem como. Como eu falei, quando a empresa no operacional é redondinha, o maior debate aí você tem que ver se você aceita aquelas questões da governança que eu levantei. Margem líquida também muito boa, mais de 15%. Também é meio monopólio, né? Então não tem como, né? Você está na cidade, lá no município que é atendido pela Sanepar, você tem que pegar a água dela. Então é normal que ela tenha... Não é que ela não tenha vantagem competitiva, ela não tem competição, né? Então a margem líquida aí tende a ser maior mesmo. O patrimônio líquido, mesma coisa, somente crescente. O ROI, mesma observação da margem, né? Quando você tem um monopólio municipal ali, não tem como, você vai indo no limite ali, você vai pondo até, você vai aumentando a margem até aumentando a sua receita, né? Isso aí é básico da economia. Até enquanto aumenta a sua receita, por momento que ela começa a cair, você pode aumentar o preço, as tarifas. O caixa, como eu sempre faço observação, muitas empresas, principalmente as boas, aumentaram o caixa, né, nesses últimos 6 meses aí, para principalmente fazer frente ao endividamento, um cenário mais adverso causado pela pandemia, né? Daí aumentou a dívida também, analisando dívida versus caixa, você vê que o laranja clarinho ali nos 6 meses teve diminuição da dívida, que vinha mais ou menos crescente. Daí vamos analisar o perfil de financiamento da empresa. É tranquilo, a escala é menos que 1, então mesmo sendo uma empresa intensiva em capital, para que ela é intensiva em capital, retomando rapidamente aqui, precisa de saneamento, precisa de várias redes de distribuição, precisa de estações de tratamento, não necessita de muito capital. É diferente, sei lá, da Visa, que é majoritariamente serviços e tecnologia, entendeu? Então ela é intensiva em capital, escala ali é menos, mas mesmo assim você vê que a escala é menos que 1, o patrimônio líquido dela também está aumentando muito, você vê que a dívida está mais ou menos equilibrada ali, crescendo mais ou menos que o patrimônio, então ela tende a se financiar majoritariamente de recursos próprios, né? O DB/EBITDA, como eu sempre falo, eu uso um indicador mais conservador do que a média do mercado, é que eu uso o DL/EBITDA. Então eu não considero caixa no cálculo do endividamento, eu uso dívida bruta vezes dívida líquida, né? Não desconto caixa. E no EBIT eu enfio ali, eu insiro os efeitos da depreciação e amortização, ainda mais numa empresa de capital como essa, isso faz uma certa diferença. Mas você vê que mesmo assim ela está em níveis adequados se fosse o DL/EBITDA. Então o DB/EBITDA, que é um indicador mais conservador, é mais tranquilo ainda, de 3, está bem tranquilo. Como eu falei, o operacional dela é bem tranquilo, não tem o que falar. As questões ficam mais ali na governança, ser uma estatal, ter units, né, um float bem maior nas preferenciais units do que na ordinária. No mais, operacionalmente, ela é uma empresinha bem redondinha, bem tranquila. Bom, se você chegou até aqui e gostou, né, marque aqui aquele seu amigo familiar que você seja que se torne investidor. Comenta aí deixando sua opinião ou dúvida, o que você achou aí da Sanepar, o que você acha dessas questões que eu levantei de ser estatal, da composição acionária aí dela, né? Comenta aí deixando sua opinião ou dúvida também. Curta, compartilha, ajude a difundir a educação financeira, como eu sempre falo aí. Informação, né? Sempre bom compartilhar. E como eu sempre estou pedindo também, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal no YouTube, seguir o meu perfil no Instagram e acompanhar aí as próximas análises.